Alberto, ainda antes de começarmos, um aviso muito importante aos nossos espectadores. Uhum. Transfiram-se do canal do YouTube do Comitê Central para o novo canal do YouTube A Lenga Lenga do Costume, que é onde, a partir de agora, A Lenga Lenga do Costume estreia, todas as O segundas-feiras às link está aqui 21. em baixo. O link. Vai aparecer o link. É muito importante porque em breve vai deixar de haver Lenga Lenga do Costume no Comitê Central. Portanto, só vai Sim. haver Lenga Lenga do Costume no canal do YouTube da Lenga Lenga do Costume e assim tudo fará sentido. Portanto, façam a transição. Fazer a transição está muito na moda. Façam também vocês a transição do canal do YouTube do Comitê Central para o canal do YouTube da própria Lenga Lenga do Costume. E era isto. Vamos seguir já de seguida como convém seguir. Normalmente é de seguida. Com o programa, não é, Alberto? Vamos a isto? Vamos a isso. Vamos a isto. Então até já. Alô, escuto, Alberto, alô, escuto. Olá, Tiago. Mas o que é que Tudo não bem? funciona? Mas o que é que não funciona, Alberto? Funciona perfeitamente, pá. Hoje não acho que não vai haver problemas na lenga-lenga do costume, como não há problemas no país. Nós, a semana passada, já viemos atrasados para comentar Mas o que é que não funciona do Pedro Nuno Santos, porque o programa foi para o ar Para já, boa noite a todos. Essa é logo a primeira. É Esta é a verdade. edição, talvez seja melhor começar por aí. Esta é a edição 83 da Lenga-Lenga do Costume, edição de dia 12 de fevereiro de 2024. Dizia eu que a semana passada gravámos ao domingo, como está a acontecer esta semana, na verdade. Mas o que é que não funciona de Pedro Nuno Santos, se não estou em erro, foi na segunda, já no debate com o Rui Rocha, e por isso não tínhamos ainda tido a oportunidade de comentar mas o que é que não funciona, que se popularizou tão merecidamente no imaginário popular depois desse debate de Pedro Nuno Santos com o Rui Rocha. Foi uma semana cheia de coisas giras. Começou, mas o que é que não funciona? E depois mais para a frente houve a avó da Mariana, que foi sem dúvida o ponto alto até agora desta campanha eleitoral, e que nos vai, obviamente, ocupar aqui algum tempo. Mais para a frente vamos também falar do processo eleitoral em geral e acho que vamos explicar porque é que o Chega é socialista, não é, Alberto? Acho que está esclarecido. Se dúvidas havia, hoje vamos, em princípio, Sim, acho que esclarecê-las. dispensa, quase que dispensa as explicações. Sim, talvez Eles, dispense, mas mesmo assim nós vamos dá-las. nós Vamos vamos lá. dá-las porque somos Por muito vossos. redundantes que sejam, a gente Que está na sejam, mesma. mas convém dá-las. E depois também vamos falar um bocadinho de um tema internacional, porque houve uma entrevista a Vladimir Putin e essa entrevista também nos merece um ou outro comentário. Mas vamos então começar com a avó da Mariana. Vamos começar, não sem antes lembrar, isto é muito importante. Isto está tudo trocado hoje. É mês de fevereiro, o Dia dos Namorados está a chegar, é já depois da manhã. E o que é relevante neste contexto? É relevante o giveaway que nós temos da Prozis durante o mês de fevereiro, todo o mês de fevereiro, mas devem aproveitar, por exemplo, para o Dia dos Namorados, porque por qualquer compra de 15 euros, 150 euros, 1.500 1500 milhões euros. de euros, sim, tudo o que quiserem, têm uma oferta, habilitam-se a uma oferta de 200 euros, para além dos 10% que têm já de desconto ao usarem o cupom Lenga Lenga. Portanto, usem o cupom Lenga Não, Lenga. usei o cupom. Desculpa, Tiago, só acrescentar. Podem usar dois Corrijo, por favor. cupons. O cupom Há dois Valentine. cupons, então são cupons. Cupins. Não, Dois cupins. cupins. Portanto, Cupins. usem dois. Portanto, escrevam lá duas vezes. Podem, quando eles pedem para escrever o código Certo. de desconto, e não sei o quê, podem escrever Valentine, aplicar. Podem escrever Lenga-Lenga, aplicar. Cada uma dessas coisas vai dar um desconto, vai dar uns produtos extra, uns brindes e umas coisas gratuitas. Espetacular. Então, tudo Portanto, isso e ainda o giveaway. e ainda o giveaway. É verdade. Impressionante, impressionante. Portanto, Não se façam pode pedir isso. mais. Não se pode, já sabem que aqui têm tudo o que merecem e muito mais, em alguns casos até muito mais do que merecem. Mas temos também, depois, o que é que podem fazer? Encomendam, por exemplo, deliciosas refeições da Prozis, que já vêm deliciosas, mas podem ser reforçadas, em alguns casos, com um bocadinho de azeite de talismã. É E verdade. assim juntam numa só ocasião. A fome à hum, vontade de comer. Precisamente. Juntam o talismã à Prozis, que é o mesmo que dizer o talismã à Prozis ou a Prozis ao talismã. Portanto, aproveitem todas
estes benefícios da Prozis e procurem também o azeite de talismã com o livro do Alberto. Que E é íamos por aqui fora durante uma hora só a falar Não de podíamos, mas patrocínios estávamos a e questões falar da avó da logísticas e Mariana. tal. A avó Sim, da eu é que Mariana, me é verdade, baralhei um também, bocado também é com um isto. assunto. Vamos Também é voltar à avó giro. da Mariana porque foi, como eu dizia, o ponto alto desta campanha. Eu acho que é quase impossível haver outro momento tão engraçado como o da avó da Mariana. Vamos muito rapidamente para quem porventura não esteja muito por dentro do assunto. Isto tem sido muito falado nas redes, e bem, nas redes sociais. Mariana Mortágua tem sido gozada forte e feio, o que é muito giro, porque ela disse, e eu tenho aqui a citação, e agora estou de facto a citar as declarações da Mariana Mortágua. Isto aconteceu no debate eu gostava com Luís O Luís Montenegro, Montenegro. com Luís Montenegro, naturalmente, sim, em que Mariana Mortágua mencionou uma alteração à lei das rendas de 2012, 2013, que era, na verdade, que foi uma alteração à lei, na altura, levada a cabo pelo governo, Sim, ficou conhecida como a Lei Cristas, ou Lei salvo. Cristo, exatamente, PSD, CDS, e disse a Mariana Mortágua: eu vi o sobressalto da minha avó ao receber cartas do senhorio, porque não sabia o que é que lhe ia acontecer. E essa foi uma responsabilidade do PSD, que esvaziou as cidades. Portanto, vamos esquecer a parte dos esvaziou as cidades, porque isso enfim, é outro assunto. O que nos interessa aqui é o facto Eu não, de desculpa, eu não vou esquecer o tempo em que o não PSD vais mandou o exército para as ruas a correr com para toda a gente das fazer. cidades. Sim, Por que isso é que estavam Portugal, por isso é que o interior e a ruralidade portuguesa estão cheios de gente. e Porque o centro de Lisboa e do Porto estavam a abarrotar estava a anos abarrotar de antes gente já destas, antes, sim, claro. desta, Milhões de pessoas foram evacuadas, expulsas, exiladas, sim, sim, e sim, está tudo a sim, morar em, sei lá, Marco Canaveses. sim, e ninguém, não havia um apartamento disponível ali nos anos 80, 90, início do século XXI, na zona da Nada, Baixa de Lisboa, nada. não havia, Tudo, não se encontrava uma casa disponível ali. tudo cheinho. Portanto, Mariana Mortágua insinuou que essa alteração à lei das rendas, introduzida em 2012, a chamada Lei Cristas, terá deixado a sua avó em sobressalto. O que é que acontece? Havia nesta lei, muito claramente, uma linha, uma salvaguarda, porque esta lei tinha a ver com a atualização dos valores das rendas e permitia aos senhorios fazer, isto muito genericamente, até porque eu não sei da coisa em pormenor, permitia aos senhorios atualizar os valores das rendas, mas havia uma salvaguarda muito clara na lei, em que essas alterações de rendas não podiam acontecer para senhorios com mais de 65 Para anos de idade. inquilinos, desculpa, Tiago, desculpa, não Para pensar. inquilinos, peço Para desculpa, inquilinos. para inquilinos com mais de 65 anos de idade. Portanto, os proprietários não podiam alterar o valor das rendas nesses casos. Ora, isto foi em 2012, portanto Uhum. há 12 anos, e essa alteração então não fazia efeito para pessoas com mais de 65 anos, ou seja, para Mariana Mortágua, para a avó da Mariana Mortágua ter ficado tão preocupada com esta alteração à lei das rendas, teria de ter na altura 65 ou menos anos. Uhum. Só que o que é que acontece? Isto foi há 12 anos, e o pai de Mariana Mortágua tem os 90 anos, portanto há 12 anos teria 78. Ora, se há 12 anos o pai de Mariana Mortágua tinha 78 e se estamos a falar da a avó paterna, para a Mariana Mortágua estar preocupada com este assunto e a avó também, teria de ter no máximo 65, o que implicaria que a avó da Mariana Mortágua, portanto a mãe do pai da Mariana Mortágua, tivesse nascido depois do pai de Mariana Depois, Mortágua. 13 anos Uh, depois. Sim, cerca de 13 anos. Enfim, é muito raro, é muito raro. Eu estive à procura se há algum caso documentado de uma mãe que tenha nascido depois do próprio filho e não encontrei, mas também não tive muito tempo É para fazer a raríssimo. pesquisa. Acho que seria uma coincidência mesmo muito grande ter sido este o caso Mas em depois, que, ó Tiago, depois há o caso da mãe. A mãe da Mariana ao caso Mortágua da mãe, tem hoje 70 anos, tem hoje 70 anos, portanto à mais mês, data menos teria mês, 58 anos, tinha 58 anos. Era o que muito significa, pouco provável que a mãe dela tivesse certo, 65 anos ou menos. Portanto, tinha que ter a avó, portanto, a mãe dela, numa, da mãe da Mariana Mortágua. a A mãe da mãe da mãe, mãe portanto, a mãe da tivesse. Mariana Mortágua, desculpa, tinha 58 e a avó teria que ter no máximo 65 ou 64 para estar abrangida pela lei que alterava Pronto, as a menos rendas. que a senhora tivesse dado à luz aos 6 anos, Aos 6 anos, ou menos, exatamente. Ou menos, ou menos. o que também não sendo tão raro É quanto o bem caso mais da provável, hipótese possa anterior, acontecer. apesar de tudo é Sim. mais provável, mas também tem Muito. havido poucos casos assim Eu acho, eu, por acaso, eu acho que é de meninas de infinitamente 6 mais anos que provável.
Mas é infinitamente mais provável, é possível que seja, do ponto de vista Sim, sim, matemático, sim, não por achas? aí, por aí. E acho que ainda falta. Infinitamente mais provável. A Mariana Mortágua, entretanto, já deu tantas explicações, nenhuma delas convincente, que ainda falta essa. Falta uma explicação puramente matemática, ali pura e dura, a provar que a hipótese de ser a avó é infinitamente mais provável. Teria sido mais fácil ela dizer de facto que idade a avó tinha na altura e de que avó ela estava Sim. a falar. Só que isso também teria sido mais fácil se essa avó existisse. Como a avó não existe, essa avó que tinha menos de 65 anos em Uhum. 2012, não Esta em existe, particular, claro. é mais complicado. Ah, a avó, Sim, que espero que ainda esteja viva, nem que tenha 100 anos a senhora e que dure até aos 150, nada contra. claro que sim. Tudo a favor, Mas aliás. esta de que Mariana Mortágua fala não existe. Esta Esta jovem garantidamente não avó da existe. Mariana Esta, Mortágua, lamento, mais mas jovem que o próprio filho, mais jovem que exatamente. o próprio Ou filho, muito pouco mais velha que a própria mãe, que a própria filha, que no a caso. própria filha, sim, ou no máximo 6 anos mais velha que a Exato. própria filha, É esta muito não pouco. existe, Esta certo? não existe. Não, esta não Não, existe. esta não existe. Foi grande patranha da Mariana Mortágua que achou que aquilo. Sim, E achou porquê? Ou melhor, achou que aquilo era interessante de usar em campanha. Estes casos inventados são sempre giros, comovem as são. massas. E como, vindo do Bloco de Esquerda, ou vindo da atual líder do Bloco de Esquerda, estas coisas não costumam ser escrutínio nenhum, passa tudo em É claro. isso é que é a parte importante disto, eu Diz-se acho. qualquer É que, coisa e ela não estava a contar ser desmascarada. Não costuma acontecer isso. pois não, eu acho, Ah, isso acho que é de facto isso é um ponto muito importante, porque o bloco, principalmente o bloco de esquerda, a carreira do bloco de esquerda, é feita muito à conta de toda a sorte de trafolhice e vigarices deste género, mas é importante salientar de facto o papel, o conluio em que o bloco de esquerda tem claro, andado estes anos claro. todos com a generalidade da comunicação social, ao ponto de nunca serem chamados à atenção ou chamados a esclarecer este tipo de. Esta patranha é demasiado escandalosa, enfim, de alguma forma, porventura, seria referida. Mas a verdade é que aquilo a que estamos habituados a ver da parte da comunicação social em relação ao Bloco de Esquerda é, é quase uma cumplicidade, muitas vezes, em relação a este tipo de situação. E o Bloco de Esquerda movimenta-se tradicionalmente muito à vontade na comunicação social, muito por força disto, porque jamais se vê escrutinado com o rigor com que deveria ser escrutinado. Eu não sei se, provavelmente hoje em dia as redes sociais, a internet em geral, são, apesar de tudo, um inimigo do Bloco de Esquerda, porque há muito mais gente com capacidade de fazer chegar a sua palavra. Oh, Tiago, desculpa, por isso é que tu vês o selo da esquerda, não só do Bloco, mas normalmente da esquerda, em querer, como eles dizem, controlar a desinformação nas redes sociais, ou o que eles chamam as fake news. Ou seja, em calar as pessoas para que a desinformação vinda, oficiosa ou oficial vinda dos próprios partidos, em particular do Bloco de Esquerda, mas também vem da PS, e também às vezes vem dos outros partidos, não só de esquerda, Uhum, para que essa desinformação, para que as mentiras, pronto, a palavra é essa, possam passar impunemente e não sejam pois. detectadas por ninguém. Mesmo assim, isto chegou a um ponto em que, apesar da a Mariana Mortágua disse essa mentira absolutamente escabrosa durante o debate com Montenegro. Durante o debate com Montenegro, ela disse outras mentiras. Disse que em Uhum, Lisboa, no centro de Lisboa e no centro do Porto, que havia, não sei se era em geral, ou se em certos bairros, ou se em certas freguesias, que havia mais unidades de alojamento local do que unidades de habitação particular, destinadas à habitação uhum, uhum. particular. É mentira, é obviamente mentira. É obviamente, quer dizer, podia não ser, mas é mentira. Também disse que o Tribunal de Contas tinha, As PPP, né? exatamente, tinha declarado altamente deficitárias e prejudiciais as PPP, quando o Tribunal de Contas declarou exatamente o contrário, que as PPP poupavam uma pequena fortuna ao Estado, pequena, uma grande fortuna ao Estado, e eram, em termos de medicina, de prática clínica, eram altamente eficazes, tinham níveis de excelência, o termo era este. Ou seja, a Mariana Mostágua fez aquilo que ela própria e que os antecessores dela no cargo do Bloco de Uhum. Esquerda fazem sempre, mentem constantemente, eles não dizem uma verdade, Pois, sim. eles quando dizem bom dia deve estar a chover, de certeza, que é dizer o outro. Uh, Aquilo é feito, todo o processo de comunicação do Bloco, de divulgação do Bloco, da mensagem do Bloco, é feito com base na mentira. E isso tem sido assim, e tem-se aguentado com isso, pese a Uhum. queda nas eleições anteriores e tal, mas vão-se aguentando e até cresceram durante vários longos anos, eleitoralmente, porque não são escrutinados, porque ninguém Sim.
Ninguém o chama, ninguém. E, e ao mesmo tempo é possível, Desculpa, não se lhes dedica um pinguinho do escrutínio que seria dedicado. claro, Eu li por claro, aí, epá, um anónimo, quer dizer, uma pessoa como outra qualquer, mas que eu não fixei o nome, não conheço. Li alguns aí nessas redes sociais, alguém a dizer que se este caso da avó fosse com o Passos Coelho, que já uhum. andavam aí não sei quantos registros Sim, sim, como é sim, que se chama? Aqueles centros do registro civil, aquelas coisas todas, andava tudo aí revirado por 500 jornalistas à procura da avó do Passos sim, Coelho. sim, Ninguém procurou, não só ninguém procurou a avó da Mariana Mortágua, como, por exemplo, uma entidade como o Polígrafo, pois uhum. acho que está ligado ao Expresso e à SIC, é o grupo empresa, não é? O Polígrafo veio dizer que, com isto tudo que nós sabemos, que apesar de pouco provável, não é impossível que a avó da Mariana tivesse menos de 65 anos em 2012. Portanto, e quase Isso é todos os incrível. comentadores, a grande maioria dos comentadores, deu a Mariana Mortágua como vencedora do debate com o Luís Montenegro. Um debate em que ela Uhum. só disse mentiras. Não é que o Luís Montenegro seja exatamente o maior orador ou o maior Sim, debatente da história, mas apesar de tudo, é nestas alturas que fica difícil, enfim, se é que noutras é mais, é mais fácil, mas é nessas alturas que fica especialmente difícil ser muito solidário para com a comunicação social, chamada pelo menos mainstream, não é? Porque de facto está aqui numa encruzilhada complicada a comunicação social, porque cada vez há menos gente a informar-se através dos órgãos de comunicação social tradicionais. Um, estes, por exemplo, como dizes, isto nas redes sociais, há logo imensa gente a fazer o trabalho que devia ser o trabalho dos jornalistas. Muitas dessas pessoas, porventura, serão jornalistas até, não tenho a certeza, mas há muita gente a esclarecer neste caso olha, eu aquilo que desculpe, foram eu procurei a essas. idade da mãe da Mariana, que não encontrei, não me foi dada em lado nenhum, assim de Pois, forma fácil, pois, mas consegui encontrar. Foi uma investigação, não tive que meter férias pois, para investigar a idade da mãe da senhora. Ao final de 15 minutos, 10 minutos de pesquisas, consegui chegar lá, sim, consegui chegar ao pois nome, à é isso. profissão, à idade da senhora. É isso, e este talvez o principal motivo pelo qual a comunicação social tradicional de facto está no estado em que está, porque a falta de credibilidade que foram acumulando ao longo destes anos e que se torna hoje ainda mais patente pelo acesso mais direto que a generalidade das pessoas tem a outras fontes e a outra forma de se informar, obviamente que acaba por deixar expostas estes alinhamentos, que são este alinhamento da comunicação social com a esquerda e com o Bloco de Esquerda em particular, mas obviamente também com o PS e com o PC, não é surpreendente, uma vez que obviamente que nas redações dos jornais trabalham pessoas formadas em universidades e depois de completarem um sistema de ensino que é dominado por uma ideologia de esquerda e, portanto, estas pessoas são treinadas a vida toda para olhar para o Não, mundo sob uma determinada sim, perspectiva e incapazes não é tanto incapazes, mas às vezes até totalmente desinteressadas em ouvirem outras opiniões e explorarem outras formas de entender o mundo. E, portanto, chegam às redações dos jornais e fazem aquilo que foram treinadas para fazer, não é? Que é assumir por defeito que isto é uma coisa de bons contra maus e que, obviamente, os partidos de esquerda estão no chamado lado certo da história. sim, eu ia dizer que as universidades em particular têm um peso desmesurado, uma influência uma área ideológica que podemos considerar mais próxima do Bloco de Esquerda até que do PS ou do Pois, PCP, exatamente, sim. absolutamente desproporcional até à dimensão do Bloco de Esquerda, Sim, enquanto sim. no eleitorado em geral. Por Mas isso isso, também isso foi um bocadinho a estratégia do PCP também depois sim, depois, sim, 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 depois do PREC, não é? isso Foi, é leninismo, e é depois um tens clássico, não é? o Exatamente, Gramsci e aqueles tipos, claro, 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 claro. infiltração através da educação, da cultura, da Exatamente, instrução, exatamente, do claro. Ministério da Educação, não Sim, podendo exatamente. estar no governo, o que o PCP Uhum. garantiu que eh, para o futuro, digamos assim, foi estar eternamente no Ministério da Educação a doutrinar, Sim, doutrinar-nos a ainda hoje todos. tem um peso também altamente Pois, desproporcional. exatamente. Sim, Sim. claro, exatamente. Exato, nesse processo de conquista da cultura, digamos assim, não diretamente da política, mas da cultura e, consequentemente, depois da política, não é? E, Não, portanto, quer dizer, esse é. Lenin, dentro do ponto de vista de um fascínio,
sociopata deixou lições importantes, é verdade. Há Eh, sociopatas até que são gajos que, sim. não, O tipo atenção, percebia disso, o tipo a percebia disso, determinado não tipo de era... sociopata, sim, porque depois a sociopatia dá-lhes para, lá está, para estudar coisas não é? Com empatia, sempre com bastante empatia, Exatamente, muita apatia. com muito afinco, que acho que deve ser um sinónimo de afinco e a malta que trabalha a sério. Mais coisas que havia a dizer sobre. Não, Eu acho é que o fundo. engraçado. Acho que Sim. o que eu achei piada nisto depois foi as sucessivas desculpas esfarrapadas da Mariana Mortágua, cada vez. E a Primeiro, falta de jeito, sim, e a falta de jeito não é? absoluto. É que isso é que é muito, é um bocadinho a Tive quase Pedro Nuno pena, eu Santos. tive quase pena dela, não cheguei a ter pena, atenção, mas Não, mas tive. sabes o que é que isso? Eu acho que isso é bem indiciador. Quando o Pedro Mourinho, eu não sei, confesso que não sei em que canal é que anda o Pedro Mourinho, eles estão sempre a trocar de Também não, canais, pá, não dos sei se canais não está na percebo nada. SIC, se está na TVI, não faço ideia. Sim, também não sei. Mas de facto o Pedro Mourinho depois interpela sobre isso, não é? Acho que no dia a seguir, o que Sim, sim, é. sim, sim, sim. E a falta de. É como se fosse a primeira vez na vida dela em que está a ser confrontada, pelo menos publicamente, num órgão de comunicação social, em que está a ser confrontada com uma aldrabice escandalosa que acabou de dizer. Ela não sabe, não está preparada para aquilo, não está, Oh, a desculpa, cabeça Tiago, dela não está e antes formatada. do Pedro Mourinho, não é? Ela tinha Sim, sido já confrontada com o assunto na entrevista, no debate seguinte ao que ela teve com o Montenegro, ou seja, acho que foi com o Rui ok, Tavares. certo. E que ela disse: não vou discutir, estou a citá-la mais ou menos, não vou discutir casos particulares, casos pessoais, não se vai trazer para aqui Ah, casos isso também é muito pessoais. giro. Exatamente, sim, Quando ela sim, tinha acabado sim, de trazer a pobre avó, felizmente claro. imaginária, para o debate anterior, não é? Pois, exato, ela invocou a defesa da privacidade e das situações E- particulares, para Exatamente, não, muito exatamente, giro, depois exatamente. dela própria ter trazido um assunto da privacidade e uma situação particular para o debate. A É mentira mesmo foi de quem, desastrosa, as tentativas de estancar as consequências sim, da sim, mentira sim, ainda sim, foram sim, mais sim. desastrosas. Pois é mesmo de quem, a falta de jeito que ela demonstra, é mesmo de quem nunca na vida teve a necessidade de Exato, esclarecer, é não o é? De ponto. quem nunca esteve perante É, aquela situação, mas espera lá, é. espera, mas agora eu não posso dizer patranhas à vontade, que agora estão a querer, Exatamente, é isso, mas não, então, mas eu ando há décadas calmamente a dizer o que me apetece e ninguém me confronta com coisa nenhuma Nunca e agora dissemos venho outra aqui coisa e isso, agora é que vem com isto. pois, Mudam as regras durante o jogo. exatamente, É isso um assim bocado não isso. vale. E eu acho que nesse aspecto, a comunicação social, porque está a desaparecer, hum, pode ser que isto valha de alguma coisa à comunicação social, porque eu acho que por essa via as redes sociais estão a pôr pressão na comunicação social, porque este trabalho é feito noutros sítios. E vamos falar depois no fim do programa da entrevista do Tucker Carlson, mas eu vi uma estatística gira que acho que vale a pena Uhum. trazer para aqui. A entrevista dele, a última vez que eu vi ao Putin, foi vista por 144 milhões de pessoas. A MSNBC e a CNN nos Estados Unidos têm por dia 2 milhões de espectadores, uma coisa do género. Quer Sim, dizer, sim. neste momento, ninguém está a ver estes canais. E lá também já perceberam, obviamente, e portanto, a evolução natural é para acabarem estes canais. E cá também não é muito diferente. As pessoas não estão a ver estes canais, estão a ver Não outras estão a ver coisas. por motivos, por um lado, de progresso tecnológico, ou seja, a tecnologia criou condições para Certo? que as pessoas, condições ou deu oportunidades, ou o que quisermos chamar, para que as pessoas se afastassem do jornalismo convencional. O problema Sim, é que o jornalismo convencional, em vez de guardar para si uma certa seriedade, pois. Uhum, em continuar a ser uma espécie de fiel da balança, ter um equilíbrio pois. perante o mundo, perante a atualidade, não tem. Perdeu. Como começou a estar ameaçado, não sei se exatamente se a causa foi essa, mas parece que sim, dá-me ideia que em parte pelo menos é isso. Como começou a estar ameaçado, entrou num desnorte absoluto. Não só entrou num desnorte, como agarrou-se ao Estado, com esta desculpa Agarrou-se ao Estado, agarra-se a somos determinados fundamentais. partidos que costumam Exatamente. favorecer a perspectiva mais estatista Sim, 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 da sim, sim. coisa, e por aí. Exatamente. Em vez de se agarrarem àquilo. E depois, desculpa, é um círculo vicioso, ou seja, cada vez são menos confiáveis. Pois, claro, É, exatamente, é porque ainda exatamente. podemos ter isto, quer dizer, os miúdos vão sempre consultar as suas notícias, ou muitos deles iriam sempre consultar as suas notícias no YouTube, ou até no TikTok, ou no não sei quê, ou Sim, nos sim, Instagrams, ou não sei quê. Mas haveria sempre uma série de pessoas que pensam, não, se eu quero informação claro, ponderada, rigorosa, claro. vou às fontes tradicionais. O problema é que essas fontes tradicionais, em larga medida, não estão a dar informação Pois. rigorosa. E perante esta concorrência, lá está, agarraram-se ao Estado e não àquilo, como dizes, que tinham de supostamente
potencialmente único, que era a capacidade de ser esse fiel da balança, não é? De ser esse Sim, até porque, contrapoder, apesar porque, de tudo, ainda tem outros meios. Apesar de tudo, ainda pois tem. A exatamente, tem outros CNN meios, tem meios que o Tucker Carlson não tem, não não, tem claro, nitidamente. obviamente, sim, obviamente, não, Embora com o dinheiro que ele está a faturar, daqui a um bocado consegue ter mais meios que a própria CNN ou a sim, NBC. sim, agora, de facto, por exemplo, estes debates para as eleições continuam a ocorrer em larga escala não, totalmente a 100% na comunicação social tradicional, embora em alguns casos já haja alguns debates, não necessariamente entre os líderes partidários, mas entre outras figuras de destaque de cada um dos partidos, Sim, sim. em meios como, por exemplo, na Rádio Observador, e mais daqui a bocadinho também, se calhar vamos falar disso. Sim, e tens Mas, alguns líderes, ou alguns, não líderes, mas que são alguns dirigentes políticos vá, que têm aceitado ser entrevistados em podcasts, por exemplo. No pois, mas caso lá está, brasileiro, por exemplo, nas últimas eleições sim, brasileiras, eu não sei se o Lula, se aconteceu isso com o Lula, presumo que sim, não tenho a certeza. Aconteceu com o Bolsonaro, ir a podcast ser entrevistado, por exemplo. pois, parece Porque ser hoje é uma claramente. tendência que é o que é, para o bem e para o mal, é o que está a acontecer. Pois, exatamente, sim. E o que é de facto constrangedor é que a comunicação social, genericamente falando, em vez de se agarrar a isso, esses ativos que ainda tem e essa esse suposto desígnio último da sua missão, que é ser um fiel da balança, é ser um contrapoder, no fundo é esse o papel fundamental do Claro, jornalismo. claro. Pelo contrário, agarra-se ao Estado para subsistir à base lá está, de subvenções, de subsídios, de apoios, que cada vez mais descredibilizam em vez de O Rui darem Ramos, condições para. há poucas semanas, escreveu no Observador um artigo em que dizia justamente isso, quer dizer, mas isto, também já achava isso antes de ler o Rui Ramos, mas é evidente que ele tem toda a razão, que financiar os jornais, o Sim, Estado financiar os jornais, é acabar com eles. pois, Quem diz pois, os claro, jornais, claro, diz outros claro, meios de claro, difusão jornalística, não é? É claro, acabar com exatamente. eles. Sim, é, é a definição do jornalismo é ao contrário disso, não é? Claro que Ele dizia, sim. penso nesse artigo, isso não é ser um órgão de comunicação, isso é ser um órgão de propaganda partidária, política, É, ou tu seja, podes dizer, por exemplo, que o dono de um jornal, sei lá, o tipo tem uma fábrica de ceroulas. E tu no jornal, provavelmente, todos os artigos ou toda a temática em volta das ceroulas que possam ser uhum, polémicas serão provavelmente um bocadinho omitidas ou disfarçadas para não chatear o dono do jornal, claro, o o rei proprietário. das Mas cerolas, ainda claro. o rei das ceroulas. Agora, ainda assim, as ceroulas ou outras coisas, ou outros produtos equivalentes, não estão tão no centro da atividade social, cultural, política, Agora no económica. inverno, com este No inverno dá um fresquinho, jeitinho. Quanto o Estado normalmente está, em Portugal em particular, infelizmente, está ocupado por um partido e em que, quando um jornal, uma rádio, uma televisão está uhum, na dependência desse Estado, está também na dependência desse partido, que nós sabemos qual é, que costuma tomar conta disto tudo. claro, E do pouco que não tomaram, gostariam de tomar. Ou seja, sim, aí é o só jornal não esperar está a até 10 de colaborar março. apenas com o negócio das ceroulas do lado Uhum, do uhum. senhor das ceroulas, do rei das ceroulas, como disseste, está a colaborar com a propaganda, está a aceitar difundir a propaganda de um partido, está a aceitar esconder notícias que possam ser prejudiciais a esse partido. Pois, É um bocadinho porque mais lá chato que as sim, ceroulas, não? é mais chato, sim. E essa é a forma das fake news, normalmente, não é? Fala-se muito de fake news, mas normalmente aquilo que constitui na prática as fake news é mais, são mais é mais por omissão, não é? São mais as coisas que não se transmitem. Claro. Ou seja, o viés ideológico leva a não transmitir a veicular determinado tipo de informação que constitui as fake news, não é propriamente inventar notícias do nada e inventar coisas que não existiram, não é? Não, também há, Ah, mas realmente não. Tens toda a razão, sim, sim, sim. O sim, o mais fake grave news parece-me isso, é um sim. bocadinho mais isso, não é? É um bocadinho Claro que se mais. espalham boatos, também toda a gente queria. Epá, sempre se criaram boatos, tem alguns dos Não, grandes boatos da história foram criados muito antes da internet e das redes sociais. e quanto mais nebulosa é, por exemplo, a atuação da comunicação social, quando se supõe que possa estar conluiada com o poder, quanto menos informação as pessoas têm e lhes é Claro. disponibilizada, mais as pessoas tentarão fazer sentido das coisas por outras vias, não é? E, portanto, obviamente começam a teorizar sobre o que é que poderão ser explicações para os fenómenos a que assistem. Se não há Claro, explicações claro. credíveis, simples e óbvias, abre-se espaço para que se especule e, portanto, as teorias da conspiração não são mais do que isso, são a tentativa por parte de pessoas que não têm acesso a fontes de informação, a outras fontes de informação,
a encontrarem explicações para o que vem acontecer à sua frente. E Claro, basicamente é resumindo isso. muito, Tiago, desculpa, o Diário de Notícias, por exemplo, o Jornal de Notícias, em vez de andar a pedir formas de subsídios, de abonos, de apoios, do que quer que seja, que façam cumpram a sua missão, que às vezes cumprem, mas infelizmente, como outros jornais em Portugal, não cumprem o Sim. suficiente, e que vão investigar a avó da doutora Mortágua como Olha, investigariam a avó sim. epá, do Nuno Não, Melo, sei lá, ou isso é um ótimo exemplo, porque Luís Montenegro. imagina que amanhã o DN e o JN, nós sabemos as dificuldades em que o grupo está. Imagina que Uhum. amanhã a edição online do DN, acho que não sei se é impressa ainda ou não, mas a edição online do DN ou do JN, imagina que trazia um exclusivo com a história da avó, uma hipótese, com a avó da Mariana Mortágua. Epá, eu As tenho pessoas muitas dúvidas, se iam houvesse querer imensa ler. gente, exatamente, que houvesse imensa gente que tivesse interesse em aceder a essa informação e em dar negócio ao DN por produzir essa informação, não é? Sim, sim, Relevante sim. do ponto de vista jornalístico. Claro que sim, É um claro que bocadinho isso sim. que tu dizes. Eu acho, há claramente mercado para meios de comunicação. Não haverá Os mercado para próprios meios de comunicação. telejornais, os próprios Pois, telejornais exatamente. abrirem com essa notícia, em vez de abrirem com a notícia de que epá, está frio na Guarda e perguntarem a dois transeuntes, está frio, está um bocadinho fresquinho, é Confirma, fevereiro e tal. exato, E, o mês mais quente desde há 250 ou mil anos isso, e tal. sim, fevereiro mais quente Portanto, desde o anterior há, mais quente. há mercado para o jornalismo, é preciso é ser jornalismo e as pessoas aí interessam-se e querem saber, querem ser Claro, esclarecidas. claro, claro. É preciso, Ahm, exatamente, Tiago, é preciso é ser jornalismo. E pois, não uma mistura de entretenimento com dissimulação informativa, sim, com sei lá sim. o que mais. Sim, Bom, fechamos esta ficamos por primeira aqui. parte, sim, a falar de socialismo. Na segunda vamos Agora eu queria me rir desanuviar se um depois bocadinho, disto falando aparece a mais um Mariana bocadinho de Mortágua aí na socialismo. televisão. Desculpa, Tiago, aparece a Mariana Diz, Mortágua na televisão com a própria avó. com a E ainda própria hoje tem avó. menos de 65 anos e continua em sobressalto. A senhora a tomar calmantes e a tremer. Com a avó de Bive, que ela tirou da Uma muito aula jovenzinha. sim, tirou da aula de trabalhos manuais do E que se terceiro ano. comprovou que foi de facto despejada e tudo, está a dormir na rua, está ali debaixo de um viaduto, não sei onde. É o mais provável, é o mais provável. Vamos, De certeza, vamos de fazer uma certeza. pausa aqui e vamos Vamos. preparar-nos para esse grande momento e voltamos já dentro de instantes. Até já. Até já. E estamos de volta para o segundo tema da semana, Alberto. Portanto, no primeiro falámos bastante de socialismo, gostávamos de mudar um bocadinho de assunto nesta segunda parte do programa, mas não vai ser possível porque acho que se confirma. O Chega é socialista. Nós andamos aqui há várias semanas a tentar perceber, porque dá jeito, porque há eleições já dia 10 de março e dá jeito de perceber a grande incógnita do panorama político nacional que continua a ser, de certa forma, o Chega. Há o PAN também, que também ninguém percebe o que aquilo é. Sim, só que um tem perto de Mas 20% nas sondagens e o outro tem perto de 1 ou 2. Isso de é 0,2%, se calhar, capaz de ser esperemos mais que relevante o sim, Chega, não é? talvez, e porque, pronto, continuava a haver alguma margem para dúvidas em relação a alguns assuntos que têm a ver com o Chega, e Alberto, não querendo passar-te a responsabilidade de arrancares com este tema, mas vou passar porque tu Ah, sugeriste este tema para esta semana, vou revelar, foste tu que sugeriste, e bem, eu também achei muito bem, mas gostava que lançasses tu, então, por favor, esta questão do Chega a ser socialista, em que é que achas em que é que te consubstancias para ter chegado a esta conclusão, que não é programa, animadora. no programa eleitoral deles, do Chega, dele, Ah, Chega, sim, certo, nas sim. afirmações do Dr. Ventura, nos debates, Mais isso, mais isso. também, mais isso, e também em todas as proclamações que o Chega e o Dr. Ventura foram fazendo ao longo do tempo. Agora acho que eles reforçaram apenas, mas, por exemplo, a questão da TAP, a questão de uma TAP Pois. nacionalizada enquanto companhia estratégica essencial ao país e companhia de bandeira, ou o que Uhum, uhum. já não é nova, não é uma questão Isso nova. já voltou à baila, a última vez que eu ouvi o André Ventura Voltou, falar nisso houve. foi na conversa com o Miguel Milhão. E não sei se voltou, se entretanto, Acho que em termos de num dos debates, na pelo menos, isso campanha. foi Pois, referido talvez. e realmente ele confirmou aquilo que nós tínhamos ideia de que o Chega defendia. Sim, uma TAP com Pois, capital pois. maioritariamente público e português. Sim, Esse é um dos pontos. Outro ponto que também não é inteiramente novo é aquela coisa que dá, ou que eles pensam que dá votos e que provavelmente dá votos, aquela coisa da banca que está a ficar com tudo e os lucros o da Dr. banca, Ventura não exatamente. consegue viver bem num país em que a banca tenha um lucro tão estratosférico.
Não sei se os lucros estão estratosféricos ou não. Eu sou a última pessoa que vai defender aqui, especialmente a banca. Não tenho nenhuma simpatia Sim. particular Por pela acaso não tive banca. um estudo interessante daquele senhor Vítor Bento, eu não sei exatamente que Sim, cargo é que ele sim, ocupa neste momento, sim, mas aquele tinha economista, não? sim, um estudo importante, o economista Vítor Bento, um estudo interessante acerca da rentabilidade de vários setores económicos, e era um estudo a longo prazo, era um estudo que abarcava um período relativamente longo dos últimos anos, e em que ele queria mostrar através desses dados que a banca, que, que se, que se começamos a taxar setores com base na rentabilidade dos setores, Sim, haveria muitos outros com rentabilidades médias históricas bastante superiores à banca e, portanto, não haveria nenhum motivo em particular para isolar o setor da banca como alvo de uma taxação especial por força das margens do negócio. mas Eu achei funciona melhor interessante esse. atacar a banca porque a banca não é simpática, não é? Portanto, funciona Pois, mais exatamente, sim. para despertar Sim, certos sentimentos dos eleitores. E, claro. por outro lado, o princípio é altamente perverso, porque se nós vamos tributar mais quem lucra mais, ou seja, quem funciona melhor, Sim, quem é mais eficaz, também não parece ser assim uma grande forma de, por um lado, sim, gerir o crescimento, o eventual crescimento económico do país e, por outro lado, noutros casos, noutras áreas, atrair investimento. o que é que Porque, se, pois, porque o que se faz nesses casos, ou o que se pode fazer nesses casos há um setor que está a produzir rentabilidades superiores, digamos, à média das rentabilidades que as empresas conseguem na economia. O que se deveria fazer, em teoria, é sair da frente, não criar entraves para que novas empresas entrem nesse setor que claro, está a produzir claro, margens mais altas do que outros setores, e e essa favorecer a a entrada dessas concorrência, novas sim. empresas sim, favorecendo a concorrência entre empresas nesse setor, tendencialmente essas margens vão baixar e, mais importante ou tão importante como isso, as pessoas vão ficar mais bem servidas. Claro, claro, claro. Normalmente ficarão mais bem servidas em termos de produtos e serviços que têm à sua disposição. Agora, Um, há duas coisas. Sim, por um lado, a questão da banca não ser um setor particularmente simpático para as pessoas. Bom, não é um setor de que as pessoas gostem particularmente. Também inclui-me a mim, isso, e se calhar a ti, não sei. sim, Mas não é assim daqueles setores que a gente fica se toda a gente que tem que entusiasmadíssimo. recorrer à banca, toda a gente que Sim, tem que recorrer à claro. banca, em princípio, não tem especial simpatia, tem que recorrer à banca para ter acesso a determinadas coisas que dão jeito, poderá não nutrir a maior das simpatias pela E banca. quem Por não outro tiver lado, nunca que enfim, recorrer à banca para coisa nenhuma, que imagino que em Portugal seja eventualmente o Cristiano Ronaldo ou coisa assim, que não sim, vive cá sim, é que sequer. a banca é que Portanto, recorre ao Cristiano a Ronaldo, banca é que se sim, quer recorre ao Cristiano Ronaldo, mas também essas pessoas, se não tiverem que, não precisarem da banca para nada, também são indiferentes à banca. Também essas pessoas sim, não são chamadas para esta história porque não querem saber da banca para nada, sim, especialmente. Agora, sim, imagina quem me que dera. eu- imagina uma é importante, o país precisa, seria muito, o país precisa e seria muito bom que o país tivesse investimento estrangeiro, ou muito mais investimento estrangeiro, que há mais auto-Europas, mais empresas do género. Temos sonhos de investimento Uhum. estrangeiro, como aquelas fábricas hipotéticas, são tão imaginárias quanto a avó da Mariana Mortágua, não é? A Tesla, que Sim, sim, vinha a abrir uma espécie de hub europeu aqui, uma fábrica então não charneira era. aqui na Europa e em Uhum. Portugal, mas não sei quem também ia fazer isso, depois nunca fazem. As fábricas que acontecem cá, Era não a são Google, acho que revolucionárias, ultimamente era a Google que entretanto foi para a Irlanda, o que é que foi? naturalmente. Pois. Ia haver aí qualquer Eh, coisa. Quem vem para cá assim, veio aqui Monda, que ia revolucionar também não sei o quê, mas depois essas não correm muito bem, normalmente. A Auto-Europa parece ser realmente das raríssimas exceções. Mas para atrair esse investimento estrangeiro, e é por isso que eles vão para a Irlanda, porque é que vão para a Irlanda? Porque a tributação é baixa. Primeiro é estável, a tributação, Pois, o sistema exatamente, era isso fiscal que é eu ia dizer. estável, as empresas sabem com que podem contar, o que é o mais importante de tudo, até mais do que a Claro, carga, do que a própria claro, carga fiscal. E depois a carga é claro. baixa. A carga é baixa, as empresas sabem com o que contam e sabem que aquilo com que contam não é excessivo, não as vai esfolar. Sim, Agora, é em que Portugal, em mesmo, que a tributa, desculpa, eu o acho, sistema fiscal está sempre a mudar constantemente, desculpa eu, sim, e pois é isso. por cima a tributação já é à partida, já é alta, e só tende para ser mais alta. Só temos Uhum, partidos de mata uhum, e esfola, eh, não só, eu ia dizer à esquerda, mas pelos vistos Chega também corrobora essas pois, propostas. uhum. Eh, Portanto, só temos partidos a dizer, não, é preciso tributar mais. Não, os outros mais, não, muito mais. Os outros não, muitíssimo mais. Quer dizer, vamos atrair o quê? Quem é que vem Pois é aqui que, investir um cêntimo de sério? claro. Não, o que é especialmente grave é isso que tu estás a dizer da questão da estabilidade, porque mesmo assumindo um cenário, enfim, impossível, em que, imagina, o PSD, a AD forma governo com
não é impossível, mas há de forma um governo maioritário com a IEL e decidem Hum, uma hum. descida drástica de impostos Uma brutal na descida de linha, impostos. uma brutal descida de impostos em linha com o que se pratica em países como a Irlanda. Hum, Mesmo isso por si só estava muito longe de ser garantia de atrairmos qualquer investimento estrangeiro, claro, porque toda a claro. gente sabe que passado 4 anos vinha para aí um Pedro Santos da vida e virava isto tudo ao contrário e voltávamos a Claro. ter como é que foi? Como é que o Costa fez em 2015? Vou voltar atrás com tudo e mais alguma coisa, não é? Portanto, E as reversões e fazer qualquer essas coisa. reversões, exatamente, reversões, faltava uma palavra. Portanto, a questão da estabilidade é realmente o ponto fulcral aí, porque uma empresa que se quer instalar em Portugal, uma coisa de uma escala de uma alta Europa, obviamente não faz planos a 2, nem a 3, nem a 5, nem a Eu 10 ouvi anos, só um não é? barulho de dois cãezinhos que eu tenho aqui à pancada, dois cães bebés Ah, aqui. por acaso não. Pá, mas isso à pancada, vê lá se não é melhor isso pará-los. Não, 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 é uma pancada Não. É uma legítima. Está dentro pancada. de certos Ah, limites. daquela Eles são pequeninos. tu permites, não se conseguem magoar assim com tanta força. Não, 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 não. Não, mas eu acho que eu não estava a ouvir, eu não estava a ouvir os coisinhos, mas folguem saber que estão bem. Portanto, o Chega é socialista, há as questões também do ordenado mínimo, não é? Atrás da qual o Chega também se Sim, seguiu com, sim, com grande sim. vontade. E depois houve um Há uma pormenor, série delas, há isto uma série delas. não tem a ver com o socialismo, mas confesso que me deixou um bocadinho triste. Não sei exatamente qual é a posição do Chega em relação a Israel, confesso, mas a deputada Rita Maria Matias, que Uhum, eu, eu que também eu, vi. que eu admiro pela combatividade e porque, por exemplo, naquela situação que nós falámos aqui também na Faculdade de Sim. na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, onde houve para lá aquela embrulhada com os alunos quando o Chega tentou ir lá fazer uma ação de campanha, falámos disso na altura e ela parece-me uma pessoa bastante determinada e eu acho isso interessante. Mas também fiquei aborrecido, isto é um bocadinho lateral, mas fiquei um bocadinho Uhum. aborrecido também com a posição sobre Israel que ela explanou na Rádio Observador, lá está, numa ocasião em que houve um debate entre figuras de destaque dos partidos que concorrem às eleições. Este debate foi entre a Rita Matias e o Fabian Figueiredo, É um senhor do uh, bloco, não é? Um rapaz do tipo do é bloco. o número 2 por Lisboa do Bloco, um irritantíssimo indivíduo que no outro Sim, sim, dia sim. também fez o João Coutrinho em Figueiredo perder a cabeça. E aqui, que em Um, matéria de Israel e de Médio Oriente esteve plenamente de não, acordo com a Rita Matias e vice-versa, não é? Ou é um quase bocadinho plenamente de sim, acordo, pois, estiveram bastante de foi um acordo. bocadinho Eu ouvi, isso. eu Quer dizer, ouvi. ele obviamente é pela chacina imediata do povo judeu, não é? Sim, sim, sim. Ela não é tão obviamente pela chacina, não, aliás, não é de todo pela chacina do povo judeu, mas fez aquela equiparação do Hamas ao Estado de Israel e disse que no meio estão os palestinianos a terem que lidar com duas forças opressoras e, Sim, os portanto, o palestinianos Hamas e que nem Israel, escolheram o equiparando. Hamas, nem sabem o que é o Hamas, e o Hamas caiu ali do Pois, eu, céu, não eu, é? eu não conheço a Rita Matias de lado nenhum, mas Olha, pelo que tenho acompanhado, confesso que admiro o trabalho que a Rita Matias tem feito e eu acho que isso pode ser só, e deixava aqui o desafio, de certeza que ela vê isto todas as semanas, deixava-lhe só o desafio, porque é um tema que nos é caro, eu pareceu-me que deixava-lhe, ela, à semelhança de muita gente que fala deste assunto, do assunto do Médio Oriente, sabia pouco do assunto. E é isso que eu ia tinha dizer, duas é ou isso três que eu ia coisinhas dizer. na cabeça e Sim, resolveu, é achou que isso, aquilo eram verdades que o assunto é absolutas. mesmo, é aquele, em termos de gravidade de assuntos, este é um top 3 sem dúvida nenhuma, daquilo que É, acontece no mundo. E como eu também já disse muita coisa estúpida durante muito tempo sobre Israel e sobre o que se passa no Médio Oriente, eu convidava só a Rita Matias a ler um bocadinho mais sobre isso, a informar-se um bocadinho mais sobre o que é que se passa naquela região, o- porque confesso, com um bocadinho de pena desta intervenção. sim, foi Isto é bastante completamente lateral, lamentável, foi mas bastante lamentável. Mas pois é, deixa-me dizer-te uma completamente. coisa, eu acho que a Sim, posição do Chega nesta matéria, não sei se é uma posição unívoca e oficial, julgo que não, mas pois, a posição dos dirigentes do Chega tem sido mais ou menos, tem sido decente, tem estado do lado correto. sim, sim. Não, Correto ela própria não, diz que, sim, sim, é sim, que ela ela própria diz referiu que isso, ela referiu isso. tenho o privilégio de ter uma voz divergente entre aquilo que é a maioria do Chega, mas Pronto, por acaso, neste caso é azar, Rita, porque neste caso eles estão certos, estão ou certos, mais estão. certos, pelo menos que eu não conheço muito bem a Em algumas posição, mas, coisas não mas estão era, certos, neste caso estão absolutamente certos. esta E era mais, daquelas em Tiago, que aqui há uns devia tempos estar, vi um inquérito qualquer que se fez sobre posições perante o conflito do Médio Oriente em Portugal, das pessoas, sim, por partido, e o partido por que partido, era sim. meio, mais favorável, tinha mais gente Uhum. favorável
a Israel, a perspectiva de Israel neste conflito, eram os eleitores do Chega. O partido era o Chega. Pois, Se não estou em erro, sim. era o Chega que tinha, por exemplo, o Bloco de Esquerda era um 100% contra Israel, O aí que de não havia novo, nuances. o que de novo parece denunciar que, ou parece querer denunciar que o perfil de eleitor do Chega já estará bastante longe daquilo que se disse nas últimas eleições, do Chega ter beneficiado muito de um crescimento do PCP, ou seja, ter ido buscar muito eleitorado descontente ao Não, PCP. pois, não. Não, Porque até porque esse vês alguma eleitorado coisa, descontente. o eleitorado do Chega é jovem, o eleitorado do PCP Pois é não é isso, jovem, precisamente, não é por precisamente aí, porque as parece. últimas sondagens demonstram que o eleitorado do Chega é jovem, tem um nível de ensino superior àquele que eu acho que a Exatamente. generalidade da comunicação social, pelo menos, dá a entender que é o eleitorado do Chega. E, e por outro lado, eu acho que essa posição em relação a Israel denuncia também, na minha opinião, para ter essa posição em relação a Israel e porque somos tão bombardeados sistematicamente pela generalidade, pela esmagadora maioria da comunicação social, numa linha que é completamente antissemita, é preciso, é quase preciso uma pessoa ir estudar mais sobre isso, ir ver noutros sítios e pesquisar mais informação e não simplesmente consumir a informação que está disponível por via da comunicação social, o que denuncia que esse eleitorado Chega também poderá ter alguma preponderância de pessoas, enfim, ou com um nível, não necessariamente com um nível de escolaridade mais elevado, mas com uma apetência se calhar maior do que aquela que nos querem dar a entender por recolher a informação e formar a sua própria opinião um bocadinho fora da esfera de influência É da um dos comunicação partidos social cujos tradicional. eleitores, se não é o que é o que está em primeiro lugar, mas é um dos partidos cujos eleitores, que tem menos eleitores, ou potenciais eleitores, sem a escolaridade obrigatória, o Chega. Ok, Ou ok. seja, a grande, esmagadora maioria dos eleitores do Chega tem a 12º, não é agora? É o 12º. Sim, é Portanto, obrigatório, sim. o 12º é obrigatório e depois há uma fatia ainda bastante relevante com o ensino superior. Ou seja, Sim, eu confesso o meu engano, eu acho que quando Chega apareceu, há 4 anos, para aí, quando apareceu, quer dizer, se tornou notório, eu imaginava o eleitor do Chega exatamente o oposto do que o eleitor do Chega é. Imaginava o eleitor do Chega uma pessoa mais velha, uma pessoa mais de idade, pois, com mais de 65 anos, há aquele voto provavelmente. sim, Sim, aqueles o descontentes, descontente também, não é? Daí dos de se dizer pensionistas, que o Chega que também tinha tenta ido buscar apostar muito, nisso, é verdade. exatamente, Mas não tem pois, resultado. A aposta do Chega nos pensionistas não tem resultado muito. sim. Não sei se o Chega tem apostado nos jovens, mas quer tenha apostado, quer esteja a apostar, quer não, está a resultar. Parece, Os jovens votam não, muito no pois, Chega. mas parece um bocadinho, parece uma estratégia um bocadinho querer ir a todo lado, não é? Porque tem essa componente socialista e de falar para os pensionistas e ordenados mínimos e por aí fora, e depois tem uma componente também, até por força da estratégia de comunicação e da presença nas redes sociais, uma estratégia muito direcionada para os jovens, ou seja, enfim, não sei se essa abrangência não torna a mensagem demasiado, eventualmente contraditória, esquizofrénica. Contraditório, sim. Uh, Acho que sim, torna, acho que mas torna eu e acho acho que que não é suficiente, isso não é suficiente para prejudicar o Chega. Acho que faz o Chega perder alguns votos, mas acho que o Chega ganha votos sobretudo por uma outra coisa. O Chega passa a impressão, depois cada um avalia se é legítima ou não, de, uhum. de que protesta. O Sim, Chega sim, passa sim, a sim, ideia de sim. que é uma alternativa. Depois defendem isto e às Ou vezes o se, contrário, e depois aqui umas pois, coisas por pois, um lado, umas coisas por outro, que às vezes não fazem muito sentido ou não são muito coesas, não fazem ali uma coisa, sim, um sim, sim, conjunto sim, muito sim. coeso, mas dá a ideia de que protesta. De facto, chega protesta, se o faz da maneira mais adequada ou não, isso depois é do gosto de cada um. Mas passa essa ideia, e numa altura em que o sistema político português Uhum. é tão pouco protestativo, será assim a palavra, não sei, protestante, não é de certeza. Talvez, Uh, Isso funciona, eu acho que funciona. Passa uma impressão de pois. que, pelo menos, eles não são iguais a estes. A estes, Sim, as sim, sim, pessoas do sim, sim. PS, aquela coisa toda e tal. E o Centrão e não sei o quê. O Chega é uma outra coisa. O que é depois essa coisa é um bocadinho mais difícil de Ao definir mesmo e acho tempo, que os pois, próprios senhores do Chega às vezes também não se entendem muito quanto isso. pois e daí se calhar dispararem para todo o lado, É um bocado. porque de facto esta a premência com que tem abordado estas questões de cariz socialista parece indiciar que o Chega também tem a expectativa de ir buscar muitos votos ao centro, provavelmente, e até ao PS, Sim, eventualmente haverá ali entre o algumas PP e o transferências PSD. por aí. Sim. Sim, sim, portanto, enfim.
É pena, apesar de tudo, porque se calhar podia ser, já nos bastava, o Partido Já tínhamos Socialista, né? socialismo que chegasse, realmente era. Já tínhamos que chegar, se era preciso outras coisas, até porque eu depois, a primeira pesquisa que eu fiz em relação a isto do Chega foi-me dar aquele estudo em tempos feito pelo O Ricardo Ricardo, Marque. Ricardo Ricardo Marquineck, Marque, é, exatamente, é. e apanhei a seguinte citação: a cultura política dominante dos fundadores do Chega permanece claramente caracterizada pelo liberalismo económico e pelo Hum. conservadorismo dos valores. E esse liberalismo, o conservadorismo é inequívoco, com certeza, ou julgo eu que é inequívoco, mas o liberalismo económico aparecia Não, nas pois, primeiras exatamente, formulações programáticas do Chega. sim, Parecia esse liberalismo sim, económico foi sendo, foi sendo um bocadinho varrido, um bocadinho foi. a favor. É, é, é essa a conclusão que realmente É. tiramos. Em relação a outros debates, eu não sei se tens seguido com atenção, Ai, Deus me livre, não, também não. não, pois também eu não, Epá, a confesso, senhora também do não. PAN O contra o que Paulo também, quer dizer, Raimundo, epá, meu Deus, sim, a senhora do PAN contra o Paulo Raimundo deve sei ter lá, nem sido, sei ou se eu se desse ainda não debate, foi, vai ser uma ou Rui coisa. Tavares, seja com quem for, não quero saber do Rui Tavares para nada. Houve o Rui Tavares com o Pedro Nuno Santos, não viste o debate? Não, não. Ah, eu? Não, não sei. Não sei. Eu não sei, eu acho que já foi, eu também não vi. Não, E não faço ideia. também não sei se viu o Rui Tavares ou se ele esteve sempre debaixo da mesa. Não sei se, Pá, são 30 não debates, sei Tiago, ou se, 30 e tal debates também, com franqueza, quer pois não dizer. sei se o Rui Tavares apareceu com o Pedro Nuno Santos, mas por acaso esse tinha alguma curiosidade de ver. É muito debate, sim, e é um formato de debate absolutamente grotesco. Isso é outra coisa, só muito rapidamente. Quer dizer, numa altura em que eu acho que principalmente quer dizer, o Joe Rogan é o podcaster mais famoso do mundo. Uhum. O homem tem bilhões de views e certamente também um peso muito grande junto de uma plateia mais jovem. Sim, sim. O gajo está 3 horas à conversa com uma pessoa, pá. E em muitos casos com pessoas que provavelmente em 30 minutos tinham interesse em ouvir. Numa altura em que, isto o meu ponto é, numa Sim, altura sim, em sim. que Eu percebo. Eu há percebo. tanta gente a consumir formatos de conversa longa, É verdade. com tempo, para se falar de tudo, com calma, para se fumar umas coisas e para beber, como no caso do Joe Rogan, estes debates televisivos são uma coisa que contrasta de forma tão ridícula com o que eu acho que a generalidade das pessoas está de facto não é a generalidade, mas grande parte das pessoas, principalmente um público mais jovem, está a consumir em termos de conteúdos que a coisa parece é, é, é A engraçada de discrepância tão ridícula. é A demasiado notória, não discrepância é? é tão Sim. gritante, Pois. são dois mundos tão Uhum. opostos. É verdade. Isto parecem tão anacrónicos, estas conversas, estes debates com este formato ridículo, em Os debates que são o quê? os 30 segundos, minutos, está não é? tudo Máximo, 30 minutos. 30 minutos, tudo cronometrado ao Mas depois segundo. tens 2 horas de comentários a seguir. Precisamente. E depois Isso tens é como aqueles jogos de 7 horas futebol de que gajos. duram hora e meia, um bocadinho mais de hora e meia, mas depois tens aqueles serões intermináveis em que estão tipo Sim. 5 horas a debater o jogo. Em vez de teres o Pedro Nuno Santos 5 horas a falar com o Rui Rocha e a não ficar nada por dizer e depois teres 0 minutos de comentário sobre isso, Sim, não. sim. Há um motivo bom para isso, é que nenhum destes indivíduos tem coisas interessantes para dizer durante mais de 30 segundos seguidos. Esse é um dos problemas. Mas isso também, haver debates longos sem limitação de tempo seria ótimo para percebermos quem é que realmente tem alguma coisa para dizer. Portanto, este formato acaba por proteger O estes debate políticos que terminava quando o primeiro se levantasse e dissesse: "Bem, não consigo dizer mais nada, não tenho já não tenho absolutamente mais mais nada." nada, não tenho mais Acabou. nada. Got nothing. Vou-me Já embora, estou. adeusinho, foi um Exatamente, gosto. adeus. Portanto, por outro lado, este formato de debate ridículo protege bastante estes políticos que levam para ali dois ou três soundbites, não é? E depois estás 7 horas a falar sobre isso e nada de interessante saiu Eu, destas eu não conversas. tenho Mas visto enfim, os tempos contados, que acho que os tempos aparecem até nos rodapés das televisões, mas sim, mas eu aparecem. acho que No no outro dia houve fim de cada escândalo debate, porque cada político falou 12 minutos, sei lá, 10 do género, minutos, 10 minutos. 10 minutos, 10 é absurdo, é minutos não se completamente diz absurdo. absolutamente nada. Desenvolve-se, Não, resume-se muito toscamente uma ideia. é Mais nada, completamente sobre um absurdo. assunto, É, é. assunto e meio. Mas lá está também, eu acho que para a esmagadora maioria dos envolvidos, Para eles é bom, para eles é qualquer bom. coisa mais longa seria ainda mais embaraçosa, portanto é bom que se calhar que seja assim para eles. Eu do Bom, pouco que vi, Alberto, sinceramente, do pouco que vi, eu acho que há duas pessoas ali que conseguem debater. Há três pessoas com lábia e há duas que conseguem debater qualquer coisa, e sobretudo nenhuma uma delas é até. Pedro Nuno Santos. Não, nenhuma delas é Pedro Nuno Santos, algumas não, sei lá, não vi a senhora do PAN de maneira nenhuma, porque não faço ideia e tal. Mas acho que
À parte das mentiras, a Mariana Mortágua consegue manter um discurso durante mais ou menos o tempo que quiser, ou durante bastante tempo. E É tudo mérito, estar a mentira. aldrabar durante o É tempo tudo todo não é aldrabice, mas fácil. pronto, se dermos isso de barato, pronto, o resto pá, funciona. Uh, o André Ventura, que também tem ali umas contradições e também há ali uma patranhazita ou outra e tal, tem uma excelente retórica, o homem também consegue estar ali, conseguiria estar a falar muito mais tempo. E acho que o Luís Montenegro tem-se portado bem. Acho que sinceramente o Luís Montenegro tem-se portado, face às minhas expectativas, melhor do que eu imaginava, Sim, do que sim. vi. Sim, para o Não resto, vamos insinuar sinceramente. que as tuas expectativas eram mesmo muito rasteirinhas, Não, mas não eram rasteirinhos, também não estavam muito. eram medianas Eram lá expectativas. medianas e tal. Não, eu lembro-me do Sim. Montenegro enquanto líder parlamentar da bancada do PSD no Não, tempo do exatamente, Passo de sim, Escolho. bem, Não foi um mau líder não, claro. parlamentar, não Não, era. é pá, e não há cargo mais, digamos, mais exigente, Sim, sim. acho eu, do que líder parlamentar para mostrar essa capacidade de Especialmente oratória se o desempenhares competentemente, e ele Ah, fez-lo. não, pois. Ele desempenhou Para competentemente. demonstrar num caso ou noutro se há ou não Pois, competência pois. Não, por para isso ser esse também, tipo também de... as minhas expectativas não eram tão baixas assim. Mas acho que ele funciona Não, relativamente claro, claro, bem claro. neste registro. Agora também, os adversários também não são assim uma coisa, uma coisa, uns Não, portentos, não é? A nada disto retórica. anima, não é? Nada disto Não. anima, porque as expectativas não são extraordinárias. Bom, nós falámos aqui destes debates, deste formato de debate de meia hora. Na terceira parte vamos falar não foi de um debate, mas de uma conversa um bocadinho mais longa, até Não, debate não foi. encaixando um bocadinho, Debate não não foi de foi, todo. não foi de todo, mas para voltar à questão das conversas de formatos mais longos, vamos falar então da entrevista do Tucker Carlson ao Vladimir Putin, mas não vamos sem antes lembrar Eu o digo apoio sempre, da Prozis desculpa, à Liga do Tucker Costume. Clark, desculpa, de interromper por cima a parte Então, da publicidade, mas eu digo sempre Clarkson. Pá, lembra, é aquele nome Jeremy Clarkson que fazia Tucker Clarkson, misturas eu, o Tucker Carlson com o Jeremy o Clarkson. Jeremy Clarkson, aquele tipo dos automóveis, eu Fica não sei o Tucker quê, deve ser esse Clarkson nome. do Eu sei que Top não Gear, é, sim, sim. Top Gear, não Não é a é, mesma não é, não coisa. é. Até porque nunca vi esse Tucker programa, mas Carlson, conheço o tipo Tucker como Carlson, figura no Top Gear? inglês, não é? Sim, Portanto, Tucker é, é. Carlson e Jeremy Clarkson, é isso, ok. Ok, Exatamente, a é ver se isso não me mesmo, é esqueço. isso mesmo. A ver se não me esqueço. Do que não convém esquecerem-se é de quando fazem Não. compras na Prozis, naquele checkout, portanto, quando estão a acabar, colocarem o código promocional, como é que é? Alberto, há dois códigos promocionais, não é? Lenga-lenga colocar sempre. Lenga-lenga sempre. Fundamental. E neste Lenga-lenga sempre. período, não sei exatamente até que dia, mas neste período, estamos na época do dia alusivo ao Dia dos Namorados, podem também colocar outro código que é o Valentine. Também dá outros descontos. Valentine. Portanto, Espetacular, descontos sobre espetacular. descontos e Façam mais isso brindes e ainda por sobre cima, tal descontos. candidatura ao giveaway, não é? Giveaway de 200 euros. Eu não sei se no 200 fim euros. disto tudo a Prozis não manda os produtos e dinheiro também. É Não devolve qualquer dia é isso. às A pessoa não tantas, paga nada enfim. e a prosa ainda, Ainda acho que não, isso acho que não. ainda não estamos Não nessa fase. vamos É melhor não. É melhor não. insinuar que é isso que vai acontecer, porque acho que não. E agora será Nós tempo sendo assim, do anúncio do reclame, não? Ou do não, reclame fazemos do isso na anúncio. entrada da terceira parte. O Ah, que é que ok, tu achas? ok, ok. Fazemos isso. Como quiseres, Então como acabamos aqui a quiseres. segunda parte e vamos Acabamos a segunda parte, já para a vamos terceira já parte. a uma Vamos a terceira isto. parte. Até já. Até Até já. já. Até já. E cá estamos então de volta para o último tema da semana, mas como sabem, este último tema da semana é sempre lançado pelo momento alto do programa, que é o reclame do anúncio do azeite de talismã, que vamos ver já de seguida. Vamos a isto. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda o néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. E agora sim, depois do reclame do anúncio do azeite de talismã, vamos ao último tema da semana. Ainda antes, no entanto, do último tema da semana, só dois comentários que os nossos espectadores deixaram, onde? No canal do YouTube da Lenga Lenga do Costume. Isto são já comentários do canal do YouTube da Ah, Lenga sim, Lenga do senhor. Costume, São os Alberto. melhores. Sim, sim, São os que são os melhores. melhores. Portanto, não se esqueçam.
façam a transição do canal de YouTube do Comitê Central para o canal do YouTube A Lenga-Lenga do Costume. Portanto, a Lenga-Lenga do Costume tem o seu próprio canal do YouTube, que para facilitar se chama A Lenga-Lenga do Costume. Subscrevam e enviem os vossos comentários. Estes O dois link, já tem um vêm. link aqui em baixo, desculpa. Vai ter um link na descrição do programa, por favor, Uhum. carreguem, guardem, subscrevam e façam Porque tudo este o em que breve for. vai desaparecer. Agora, falando muito sério, este vai desaparecer em Muito breve. Sim, o do Comitê canal Central, os Comitê programas vão Central deixar vai deixar de ter atualizações, pelo menos. Sim. precisamente ter atualizações da Lenga-Lenga do Costume, portanto só poderão ver a Lenga-Lenga do Costume no canal do YouTube da Lenga-Lenga do Costume. O primeiro comentário é da Elsa Maria Cunha 8755 e diz o seguinte: Tiago, convido-te a vir fazer uma visita à cidade do Seixal, vais gostar de certeza. Nós a semana passada falámos, se bem me lembro, Alberto, do facto de nem eu de saber muito bem ir para cima, para mim é tudo norte, para ti cá para baixo é tudo sul, às tantas terei feito algum comentário menos elogioso, porventura, não me lembro exatamente, da margem sul. Elsa, muito obrigado pelo convite. Eu conheço o Seixal, já não vou há algum tempo ao Seixal, mas conheço o Seixal e tenho grande familiaridade com a margem sul. Gosto muito. Lá está, até por questões familiares. Portanto, convém sempre estar de bem com o pessoal da margem sul, Alberto. É uma dica que eu te deixo. Também Não quando sabia. vieres, a margem sul é... Eu estou de bem. Não, claro, tudo bem, tudo ótimo. Eu Portanto, cheguei um a grande apanhar abraço. Cacilheiros às 6 da manhã em Cacilhas, portanto. Mesmo em Cacilhas, que é de onde se apanha melhor Cacilheiros. É onde se Exatamente. apanha melhor Cacilheiros, em Cacilhas, Não, a parecendo única que coisa que eu não. disse sobre o Seixal foi aquele azar que o Seixal tem, mas isso é aquelas coisas que uma terra também não, epá, não, às vezes não pode fazer nada para evitar, que é do facto da festa do Avante ser na Atalaia, na Quinta da Atalaia, à Mora Seixal. Mas é pá, pronto, mas enfim, é Cada terra daquelas tem a coisas sua que cruz. acontecem. Exatamente, exatamente. Mas tirando isso, impecável. Um grande abraço para o Seixal. E depois o Rui Pena disse-nos também o seguinte: uma das poucas coisas que melhorou em Portugal nos últimos anos, o novo canal da Lenga-Lenga do Costume. Muito obrigado, Rui Pena, de facto, é isso, Por é o acaso, apelo que aqui desculpa, deixamos. Tiago, houve vários elogios Sim, à qualidade superior do canal A Lenga-Lenga do Costume face ao canal Comitê Central. Mas, teoricamente, a mas qualidade devia ser a mesma. devia ser igualmente rasteirinha, mas não Não, sei, estou a não falar da sei, se qualidade calhar, visual, não sei o aspecto, definição não de sei, só, vídeo. só sei porque o canal está mais fresco, se calhar está mais fresco. É capaz, é É mais mais recente. jovem, é mais É, jovem o canal, então tem menos aqueles traços, não é, da idade inevitáveis. pode ser isso, É pode ser capaz de isso. ser isso, é Pode capaz de ser. também mais jovial, talvez seja por aí, não sei. Atenção que é um bocadinho jovem demais, se calhar, o canal, portanto, não sei se este paralelo é melhor ter cuidado com estes paralelismos. Bom, vamos então ao último tema da semana. É uma breve referência à entrevista do Tucker Carlson e não Tucker Clarkson Podia a ser Vladimir Clarkson Putin. também. Podia perfeitamente ser Clarkson. Tucker Carlson, jornalista americano que há não muito tempo foi despedido da Fox News de uma forma meio esquisita e que é normalmente visto como é um espalha-brasas, é um nome técnico, é um espalha-brasas. Por alguns, muitos, será visto como um teorista da conspiração, se é que isto existe. Um teórico. E será, em alguns casos, um bocadinho, ele também não faz grande esforço para se demarcar dessa, desse, enfim, dessa impressão que boa parte do público até americano tem dele. Mas o que eu acho que é aqui relevante é que isto é de facto um grande furo jornalístico e até antes de eventualmente comentarmos se isto valida o valor de uma entrevista deste género do ponto de vista jornalístico, há um dado que é importante e que foi chamado a atenção por vários comentadores nos Estados Unidos e que esse é indiscutível, que é o facto do Tucker Carlson ter estado 2 horas ou mais à conversa com o Vladimir Putin, com o líder da Rússia, ao mesmo tempo que o líder dos Estados Unidos não é capaz de estar mais de 2 segundos sem cometer uma gafe, sem demonstrar que as suas capacidades mentais já não são aquelas que um dia foram e coitado, ele também já não partia propriamente assim, o ponto de partida já não era, Já não era não grande seria coisa. especialmente interessante. Sim, mas isso é um bocadinho aflitivo e muitos americanos chamaram a atenção para isso, quer dizer, e claro, o Donald Trump também aproveitou para chamar a atenção para isso. Como é que este indivíduo, neste caso Joe Biden, na eventualidade de ganhar as eleições em novembro e quando terá 80 ou 81 anos, no estado, mais do que a idade, no estado em que
de demência clara em que se encontra, como é que um indivíduo destes pode entrar em qualquer espécie de conversa com uma pessoa como Putin ou como outros líderes mundiais, mas Putin obviamente tem aqui uma relevância importante por todos os motivos. E isso por si só é um motivo de grande desconforto para boa parte dos americanos. Agora, se esta entrevista tem alguma valia do ponto de vista, para além do furo jornalístico que é, mas tem alguma valia em termos de conteúdo, não sei, Alberto, talvez em relação a isso queiras dizer alguma coisa, porque pareceu pouco mais do que um ato de propaganda, porque não foi propriamente uma entrevista com um contraditório significativo, Sim. até porque porventura o Tucker Carlson tinha interesse em voltar para casa e, portanto, contraditórios muito violentos naquelas circunstâncias, em princípio, podem ser maus conselheiros, ou pelo Sim, menos o é de Tucker evitar. Carlson queria voltar para casa e o Putin não teria dado entrevista se ela não fosse feita por um indivíduo que queria voltar para casa e por isso ia se portar bem, não é? Além de que Claro, não até era preciso porque, grande de facto, esforço para ele se portar bem, porque de facto parece que o Tucker Carlson apoia, defende, simpatiza com as ideias do Putin. Isto não parece muito pois polémico, não ali, é? o Tucker Carlson, eu acho que ele se deixa levar um bocadinho pelo alinhamento de algumas ideias que tem. Há ali alguns temas em relação aos quais ele está alinhado com o Putin e que acho que temos boas razões para acreditar que há bons motivos para estar alinhado em relação ao peso do chamado Deep State nos Estados Unidos, da forma como a CIA atua internacionalmente também em nome dos Estados Unidos e de forma pouco clara. Portanto, há ali uns pontos de Sim, mas contacto. isso eh, vindo, essas lições vindas do Putin, do ex-agente de KGB, que nunca saiu de facto Sim, do KGB, também não será assim a sim. personagem adequada para dar Não, pois lições não. nessa matéria, não é? Não, pois não. Por isso, Em enfim, matéria de Deep State, o KGB era mestre. Quer dizer, sim, pá, sim, sim, o Putin a sabe-a toda profundidade é e outra, vai, sabe isso tudo de cor e claro. salteado. E mais Houve um bocado. um, houve um podcast de argumentista, escritor, que eu sei que tu também gostas, que é o Andrew Clevin, Uhum. que chamou a esta visita, e porque o tempo estava muito mau em Moscou e há umas imagens do Tucker Carlson a levar com neve e assim, ele chamou-lhe Snow Job. Foi um snow job que o Tucker Carlson foi fazer a O meu Moscou. aplauso, porque está mesmo. Estamos perante um escritor de grande gabarito, Ele que escreveu faz, O como se True pode ver, Crime do também Clint escritores. Eastwood, não é? Ele escreveu, Sim, acho que foi o True Crime. os escritores de grande gabarito fazem ótimos trocadilhos, dos quais nós ficamos com bastante Esse inveja. é muito bom. E, sim, e portanto foi um bocadinho isso. A entrevista, eu ainda não vi a entrevista, acho que tem ali algumas coisas interessantes. O Putin fala muito de história. Acho que para responder à pergunta, porquê é que invadiu a Ucrânia? A resposta dele começa, bom, em 1862, quando se comemoraram os 1000 anos do Estado Russo, e teve cerca de meia hora para responder à pergunta, mas enfim. Mas foi um momento interessante e que, não sei, para o bem e para o mal o que é que isto quer dizer, mas é aquilo que eu referi também na primeira parte, da última vez que vi, que confirmei os valores. Esta entrevista tinha sido vista por quase 150 milhões de pessoas, é uma coisa inacreditável, no X Sim, sim, do Elon sim, Musk, sim. porque provavelmente não poderia ser noutro sítio. E isso, por si só, é um outro tema, mas que tem também uma certa relevância. Não É, quer dizer que não é, houvesse outros jornalistas interessados em uhum. entrevistar o Putin, mas como diz, ele também não daria entrevistas a outros jornalistas, provavelmente, ou a maior parte Eu de outros não jornalistas. acho mal nenhum que isso possa existir. Aliás, acho bem que uma entrevista como esta, mesmo uma entrevista com certeza arranjada, combinada, facilitada, Sim, pois, possa claro. existir sem problema nenhum. Eu acho que me lembrei do nome, estávamos a falar em off há pouco, mas eu acho que foi o António Ferro, que foi à Alemanha tentar entrevistar o Hitler. Não Ah, conseguiu fazer propriamente uma entrevista, mas conseguiu chegar ali à fala vagamente com o Hitler. certo, Eh, certo. Era o António Ferro, portanto, não seria exatamente um Uma entrevista germanófilo, rasgadinha. talvez, mas também não seria, pois, não seria uma entrevista rasgadinha de certeza absoluta. Também não teve hipóteses para isso, de qualquer maneira. Não Não, ficou, claro, não se claro. conseguiu apurar muito bem o que é que ele poderia ter feito. Agora, não faz mal nenhum que mesmo uma entrevista manipulada ou que informação manipulável possa chegar às pessoas. Eu acho que é preferível o Pois, acesso à informação ser absoluto e incluir aí muita porcaria e muita distorção e muita manipulação, do que o acesso ser controlado, porque o controle do acesso à informação implica sempre uma coisa, implica sempre alguém que vai controlar esse acesso. E esse alguém tem uma posição
tem visões, uma determinada visão do mundo, tem uma perspectiva, tem interesses próprios, interesses organizacionais, partidários, pessoais, o que quer que seja. Ou seja, entre condicionar, entre estreitar as coisas para que só passe o que é muito bom, o que alguém decidiu que é muito bom e muito rigoroso, e deixar entrar toda a porcaria, eu prefiro que entre toda a porcaria. Não estou a dizer Sim, necessariamente sim. que a entrevista ao Putin é uma porcaria ou deixa de ser, quer dizer, não me interessa especialmente o que é que o Sr. Putin tem a dizer, embora haja no mundo coisas mais interessantes, com certeza, passa o conflito na Ucrânia, mas acho que é preferível um mundo em que esteja aberto a tudo, e o tudo inclui tudo, incluindo, Lá está, para quem em termos quer informativos, desculpa, tentar. estou a falar de Não, informação, pois é claro. isso. Não, sim, dá trabalho como um raio para uma Dá pessoa trabalho conseguir catar, a pessoa tem que ter catar, sim. exatamente, tem que ter alguma capacidade seletiva, e mesmo assim vai ser sempre subjetivo, vai depender sempre dos valores dessa pessoa, Não, obviamente, sim. das simpatias, dos Sim, mas é interesses, preferível claro. haver esses gatekeepers, não é? Que determinam o que é Sim, que tu podes claro, ver e o que é que não podes ver e, portanto, porque a ter questão é logo essa quem é que eles primeira. são, quem são os gatekeepers, quer dizer, quem é que, Sim, 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 sim. vai ser Sim, sempre alguém, quem é que. vai ser sempre alguém, e um alguém do qual outras pessoas vão discordar. Portanto, a Pois, informação vai estar sempre filtrada de forma com viés, não é? De forma enviesada. Por pois, muito, em por teoria, muito bem intencionados que os gatekeepers até sejam. E eu não acredito nas boas intenções propriamente de ninguém. não, Mas claro, pois, nem que fosse assim. em teoria esse é o papel dos jornalistas, não é? Dos meios de comunicação, em Sim, teoria mesmo mas muito sim teórica. filtrar, oferecer uma versão da informação, mas não impedir que outras versões aconteçam. Pois é isso, Claro, exatamente, sim, sim, claro, o que é sim. claramente este caso, não é? Esta entrevista nunca teria acontecido noutra plataforma que não o X, a não ser que fosse uma plataforma independente, digamos assim, Sim, com dos meios de certeza, com comunicação certeza. tradicionais. A mim não me perturba demasiado, quer dizer, em termos de princípio, não achei muito bem que havia uns canais russos que chegavam aqui por TV Cabo e não sei o quê, que fossem Sim, bloqueados. Há canais sim. venezuelanos que também chegavam, eu lembro que quando tinha TV Cabo, Uhum. tinha os canais televisivos, Cuba também chegavam Avidion? Cuba o Cuba Avidion? Visión e havia um venezuelano que estava constantemente, eu cheguei a ver aquilo ao serão, estou a ver cada perversão na vida, que valha-me Deus. Aquilo era um debate em que eram dois apoiantes, três apoiantes do Chávez, na altura ainda era o Chávez, salvo erro, não sei se era o A Maduro, baterem num indivíduo que não não a bater em apoiava ninguém, a tanto bater o no indivíduo que não Chávez. estava presente, a rirem-se com Ah, sarcasmo de um oposicionista que não estava presente no estúdio televisivo. muito giro. Portanto, os serões O televisivos Maricas eram não tinha preenchidos como? aparecido. Eram preenchidos assim. E mesmo isso, eu não era a favor de se proibir a Cuba Visión e a Chaves Visión, ou lá o Epá, que é mas que aquilo, como é que esse aquilo se formato de chama. debate é muito engraçado, pá. Muito, Podia ser um debate para eles, todos de acordo, todos apoiantes, mas para ver qual é que apoiava menos e no fim o que apoiava menos ser vergastado era forte e fuzilado, feio. meu, era Público escolher, fuzilado. sim. Isso é pá, formatos interessantes, fica a ideia. Mas nem isso, Para nem a essa favor da televisão. proibição disso. Eu sou, quer dizer, acho que cabe tudo. Pois, Agora, se uma pessoa não tem capacidade seletiva para perceber que a Cuba Visión, ou com o canal do Estado russo, ou com o canal do Estado certo. venezuelano, são completamente dependentes do poder político e manipular produzem apenas propaganda, Sim, apenas sim. limitam a divulgar propaganda. Se a pessoa não tem capacidade para perceber isso, e pronto, coitada da pessoa, foi azar na vida, E foi nesse caso pode-se proibir convidar essa pessoa a não ir votar no a dia não 10 ir de votar, março ou não? talvez. Tá, Ou a seria CNE, excelente. ou achas que a CNE pode criar-nos Não, problemas por causa disso? pois é capaz de não dar jeito, mas Talvez. realmente apetecia Já era a que altura de não termos votasse. problemas com alguma. Já era por tempo da lenga-lenga do costume ter problemas com alguém, pá. Nós também tentamos Não é irritar pessoas, mas poder condenar-nos por nós apelarmos ao não voto. ao não voto, sim, não vá votar. É um daqueles Eu indivíduos que digo vê já Cuba desde a já, Visión se sem. gosta do regime venezuelano, ou cubano, não sei o quê, epá, não vote. Certo, Deus, não vote em Portugal. não vá votar. Vote em Cuba. Faça-nos um favor, não. Vote em Cuba, por favor. Sim, é isso, é isso, é isso. Se meter a caminho, agora ainda chega lá a tempo, certamente, Chega a das tempo. próximas eleições em 2079. Ahm, bom, vamos ficar por aqui hoje, se Vamos calhar, ficar por aqui. Alberto. Vamos Não ficar. sem antes recordar que a Lenga-Lenga do Costume estreia todas as segundas-feiras no canal de YouTube A Lenga-Lenga do Costume e que temos o apoio da Prozis. Não se esqueçam, façam as Claro. compras na Prozis e no fim escrevam Lenga-Lenga e têm 10% de desconto. Nestes dias Interessante. podem Para também provar que eu não escrever. estava a mentir, ele está aqui meio Olá, espera, desfocado. está espera. Olha, um cachorro. Está aqui um Tumba. cachorrinho, há ali outro. O Mas cachorro devia estes, estar sempre presente durante o programa todo, porque isto chapéu chama mas estes já muito não são daqueles espectador. para oferecer, estes ficaram por cá. Esses ficaram mesmo contigo. Olha que Ficaram. cachorrinho giro.
Vês? Tanto joguinho. Tens que o deixar sempre aí exposto durante o programa. De certeza É que uma- isso vai atrair imensos espectadores. Cachorrinho. Como é que se chama esse cachorrinho já agora? Muito Chama-se giro. Pequenina. Pequenino. Olha, Sim, por que não? não há muito esforço para nomes aqui. Não há, mas A ela vai primeira coisa crescer, que aparece. eventualmente vai, É, mas não vai ser vai muito grande, não vai ser começar a fazer grande. menos sentido, não? Não? Ok, Será, ok. pois, pequena média. Ficámos assim, pequena média. Pequena média é um nome muito giro. Despedimos-nos da melhor forma, da lenga-lenga do costume desta semana com a pequenita, e para a semana o Alberto vai trazer mais cães, portanto não percam a edição da próxima semana. Aliás, Alberto, vai ser vemos na próxima só com segunda. cães, nós nem aparecemos. Só vem os cães. Só cães, Como é que se chama o não. teu É, cãozinho? pá, e aqui se explodir, Como é que se chama o teu explodir. cãozinho, Tiago? Chama-se Malik. É o Malik, Malik. mas ele não está agora aqui. Não é homenagem àquele Só realizador de cinema, o Terence que, sim, eu não Malick. sei se. É assim uma Não coisa vou dizer quem é. É intelectual. uma Uma coisa... homenagem a um cantor pop. Não, nada intelectual. O oposto de intelectual. Cantor Um pop cantor Malick. pop. O nome foi dado por uma adolescente, portanto, enfim. Mas é um bom nome, é um bom nome. Ficamos por aqui então, talvez apareça o Malik para a semana também. Alberto, muito obrigado. Obrigado a todos, até Tiago para a a todos. semana. Tiago a todos. Vemo-nos no Tiago, canal do boa YouTube da noite. Lenga Lenga do E Costume. obrigado a todos também. Tchau. Boa noite, Boa obrigado, noite. até para a semana. Obrigado.